Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Pílulas do Despertar. Esse mês com a leitura comentada do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Vamos lá? A gente estava na página 31 e a gente continua na 31 agora no finalzinho, né? Então vamos lá. Ela saiu daquela vida e descansou. Passaram-se alguns minutos antes de entrar numa época aparentemente antiga. Foi a partir daí que eu fiquei, então, vamos lá. Vejo gelo pendurado numa caverna, pedras. Ela descrevia vagarosamente um lugar escuro e miserável e era visível o seu desconforto. Mais tarde disse como tinha se visto. Eu era feia, suja e fedorenta. Ela prosseguiu para um outro tempo. Alguns edifícios e uma carroça com rodas de pedra. Meus cabelos são castanhos cobertos com um pano. A carroça carrega palha. Estou feliz. Meu pai está lá, ele me abraça e é Edward. Catherine se referia ao pediatra que insistira para que ela me procurasse. Ele é meu pai. Vivemos num vale cheio de árvores. Há oliveiras e figueiras no pátio. As pessoas escrevem em pedaços de papel. São rabiscos engraçados, como letras. Elas escrevem o dia todo, montando uma biblioteca. É 1536 a.C. A terra é árida, o nome do meu pai é Perseu. O ano não correspondia exatamente, mas eu estava certo de que era a mesma vida que ela relatara na semana anterior. Fiz com que ela se adiantasse nesse período. Meu pai o conhece, ela se referia a mim. Vocês dois conversam sobre colheitas, leis e governo. Ele diz que você é muito inteligente e que eu devo escutá-lo. Adiantei-a ainda mais no tempo. Ele, o pai, está deitado num quarto escuro, velho e doente. Faz frio, sinto-me tão vazia. Ela foi até a sua própria morte. Agora estou velha e fraca. Minha filha está aqui, perto da cama. Meu marido já morreu. O marido da minha filha está aqui e os filhos deles também. Há muitas pessoas ao redor. Sua morte foi tranquila dessa vez. Ela flutuava. Flutuava? Isso me fez lembrar os estudos do Dr. Raymond Moody sobre as vítimas de experiências de quase morte, EQM, né, gente? Para quem não sabe, seus pacientes também se lembravam de ter flutuado e depois voltado ao corpo. Eu lera o livro vários anos antes e tomei nota mentalmente para tornar a fazê-lo. Fiquei em dúvida se Catherine poderia se lembrar de mais alguma coisa depois da morte, mas ela só dizia: estou flutuando. Acordei-a e terminamos a sessão. Com um novo e insaciável apetite por qualquer ensaio científico já publicado sobre reencarnação, saí procurando pelas bibliotecas médicas. Estudei os trabalhos de Ian Stevenson, um conceituado professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, que publicou extensa literatura nessa área. Ele reuniu mais de 2.000 exemplos de crianças com recordações e experiências características de reencarnação. Muitas manifestavam a xenoglossia, a capacidade de falar uma língua estrangeira a qual nunca havia sido expostas antes. Seus relatórios são completos, bem pesquisados e realmente notáveis. Eu vou fazer aqui um comentário que é muito interessante agora com as redes sociais e a possibilidade de todo mundo postar o que quiser, né? Gente, o que tem tido de vídeos de crianças pequenas que são gênios, ou nessa questão de falar outro idioma, ou tocando um instrumento, ou cantando ópera, não sei se vocês já repararam, ou contando histórias com detalhes. As crianças começam a falar com 3 anos de idade, 4 anos de idade, contando histórias assim com detalhes incríveis de outras épocas. É impressionante, né? Hoje em dia a gente tem acesso a isso de uma forma muito fácil, porque as pessoas postam mesmo na internet. Li uma excelente análise científica de Edgar Mitchell. Com grande interesse, examinei os dados sobre percepção extrasensorial da Universidade Duke. Os textos do professor C.J. Ducasse, da Universidade Brown, e analisei atentamente os estudos dos doutores Martin Ebon, Ellen Wobot, acho que é assim que se fala, e Gertrude Schmeider, Frederick Lenz e Edith Fiore. Quanto mais lia, mais queria ler.
Comecei a perceber que, embora eu me considerasse bem instruído sobre todas as dimensões da mente, minha formação fora bastante limitada. Existem bibliotecas repletas desse tipo de pesquisa e de literatura, mas poucas pessoas sabem disso. Muitas dessas pesquisas foram conduzidas, verificadas e reaplicadas por clínicos e cientistas de renome. Estariam todos errados ou iludidos? As evidências pareciam esmagadoramente comprobatórias, mas eu ainda duvidara. Esmagadoras ou não, achava difícil acreditar. Olha como ele está condicionado nesse momento da vida dele, né? Que mesmo com pessoas de renome, médicos que ele sabia que eram referências nas suas áreas, né? Tendo artigos publicados, ele ainda assim questionava. Ele ainda assim questionava, mesmo tendo no seu consultório o caso da Catherine acontecendo. Tanto Catherine como eu, cada um à sua maneira, já estávamos profundamente afetados pela experiência. Ela progredia emocionalmente e o meu pensamento se expandia em novos horizontes. Catherine estivera atormentada pelos seus medos durante anos e estava finalmente tendo um certo alívio. Fosse através de lembranças reais ou de intensas fantasias, eu descobri uma maneira de ajudá-la e não iria parar agora. Por um rápido momento, pensei em tudo isso enquanto Catherine entrava em transe no início da sessão seguinte. Antes da indução hipnótica, ela relatou ter sonhado com um jogo numa escadaria antiga de pedras, um jogo que usava um tabuleiro de xadrez furado. O sonho lhe parecera especialmente vívido. Disse-lhe então que voltasse a ultrapassar os limites normais do tempo e do espaço, que voltasse ao passado e visse se o sonho tinha origem numa reencarnação anterior. Vejo degraus que levam até uma torre, voltada para as montanhas, mas também para o mar. Sou um menino, meus cabelos são louros, um cabelo estranho. Minha roupa é curta, marrom e branca, feita de pele animal. Há homens no alto da torre olhando, guardas, estão sujos, jogam um jogo, parece xadrez, mas não é. O tabuleiro é redondo e não quadrado, jogam com peças pontudas como adagas que se encaixam nos furos. As peças têm cabeças de animais. Perguntei-lhe o nome do lugar em que vivia e se ela podia ver ou ouvir em que ano estava. Território de Kirustan, cerca de 1473 nos Países Baixos. Agora estou num porto, a terra desce até o mar. Há uma fortaleza e água. Vejo uma cabana. Minha mãe cozinha numa panela de barro. Meu nome é Johan. Levei até o instante da sua morte. Àquela altura das nossas sessões, eu ainda procurava um único acontecimento decisivo e traumático que pudesse ser a causa ou explicar seus sintomas na vida atual. Mesmo que essas visualizações notavelmente explícitas fossem fantasias, e eu não estava certo disso, aquilo em que ela acreditasse ou pensasse poderia ainda ser a origem dos sintomas. Afinal de contas, eu já vira pessoas traumatizadas por seus sonhos. Alguns podem não lembrar se um trauma infantil ocorreu na realidade ou em sonho, mas a lembrança do trauma continua assombrando a vida adulta. Vou lembrar aqui vocês, que eu já falei isso em outros vídeos, mas enfim, a neurociência já inclusive confirmou essa informação, tá? Isso é científico. O nosso cérebro, desde que você sinta uma emoção muito forte, né, que torne aquilo para você real, o nosso cérebro não entende se é ficção ou realidade. Então, se você assistir um filme de terror, mas aquilo não te impactar, tudo bem. Mas se você ficar impactado por aquilo, o teu cérebro acha que aquilo está acontecendo. Por mais absurdo que seja, sei lá, um lobisomem estrangulando um vampiro. Entendeu? Mentalmente você sabe disso. Mas você foi tão envolvido naquela cena que você passou a acreditar que aquilo era verdade. O teu cérebro, ele acredita que é verdade, especialmente se você assistir um filme ou ler uma história, ou te contarem uma história, ou você vivenciar uma história antes de dormir, né? Aí fica mais fácil ainda do teu cérebro acreditar que aquilo tudo é verdade. E traumas também são assim, porque você começa... É a mesma coisa de uma crença limitante, né? Porque você começa a reviver aquilo de uma tal forma que aquilo se torna realidade, mesmo que não seja. Então, para a pessoa em si, aquilo é uma realidade.
E foi assim que ele entendeu que poderia tratar da Catherine, mesmo que fosse tudo ilusão da cabeça dela, fantasia, ainda assim para ela aquilo era realidade, né? Então ele ainda assim estava tratando-a à procura de um momento ali que pudesse, numa dessas reencarnações, apresentar os traumas que faziam com que ela estivesse hoje no presente sofrendo. Confuso, mas acho que eu consegui me explicar, né? Vamos lá. Levei até um instante da morte. Aqui. O que eu não avaliara totalmente era que o martelar constante e o diário de influências corrosivas, como as críticas mordazes dos pais, pode causar traumas psicológicos ainda maiores do que um único fato traumático. Essas influências danosas, por se misturarem no cenário cotidiano de nossa vida, são ainda mais difíceis de lembrar e exorcizar. Uma criança constantemente criticada pode perder a autoconfiança e o amor próprio, assim como alguém que se lembra do dia terrível em que foi humilhado. Uma criança que come pouco todos os dias porque a família ficou pobre pode vir a sofrer os mesmos problemas psicológicos de uma outra que passou por uma intensa e única experiência de fome. Logo eu compreenderia que o rebater diário das forças negativas deveria ser reconhecido e resolvido com tanto cuidado quanto o que eu estava dedicando a um único e arrasador acontecimento traumático. Catherine começou a falar. Há barcos como canoas, pintados com cores vivas, área de abastecimento. Temos armas, lanças, atiradeiras, arcos e flechas, porém maiores. O barco tem remos grandes e estranhos. Todos devem remar. Talvez estejamos perdidos. Está escuro, não há luz. Estou com medo. Há outros barcos conosco. Aparentemente, um ataque surpresa. Tenho medo dos animais. Dormimos sobre peles sujas e fedorentas. Estamos fazendo um reconhecimento. Meus sapatos são engraçados, parecem sacos. Tiras nos tornozelos de pele animal. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois continuou. Meu rosto queima como fogo. Meu povo está matando os outros, mas eu não. Eu não quero matar. Estou com a minha faca na mão. De repente, ela começou a engasgar e a sentir falta de ar. Disse que um guerreiro inimigo a agarrara por trás pelo pescoço e lhe cortara a garganta com a faca. Viu o rosto do seu assassino antes de morrer. Era Stuart. Ele estava diferente, mas ela sabia que era ele. Johan morreu aos 21 anos. Em seguida, ela se viu flutuando sobre o próprio corpo, observando a cena embaixo. Foi impelida até as nuvens, sentindo-se perplexa e confusa. Logo se sentiu arrastada para dentro de um espaço diminuto e quente. Ela estava para nascer. Alguém está me segurando, murmurou ela devagar como num sonho. Alguém que ajudou no parto. Está usando um vestido verde e um avental branco. Tem um chapeuzinho branco dobrado nas pontas. A sala tem janelas estranhas, divididas em várias partes. O prédio é de pedra. Minha mãe tem cabelos escuros e longos. Ela quer me segurar. Está com uma camisola de pano grosseiro, esquisito. Dói encostar nele. É bom estar novamente ao sol e no calor. É a mesma mãe que eu tenho agora. Durante a sessão anterior, eu lhe dissera para observar atentamente as pessoas significativas naquelas vidas, para ver se as identificava com as pessoas significativas da sua vida atual. Segundo a maioria dos escritores, as almas tendem a reencarnar juntas em grupo, várias vezes, trabalhando seus karmas, dívidas com os outros e com elas mesmas, lições a serem aprendidas durante diversas vidas. Na tentativa de compreender esse drama estranho e espetacular que se desenrolava, ignorado do resto do mundo, no meu consultório tranquilo e quase às escuras, eu quis verificar essa informação. Senti necessidade de aplicar o método científico que eu usara rigorosamente nos últimos 15 anos nas minhas pesquisas para avaliar um material tão extraordinário que fluía dos lábios de Catherine. Entre uma sessão e outra, ela se tornava cada vez mais uma mediúnica. Tinha intuições sobre pessoas e fatos que se revelavam acertadas. Durante a hipnose, ela se adiantava às minhas perguntas antes que eu tivesse a chance de fazê-las. Muitos de seus sonhos tinham uma tendência pré-cognitiva ou premonitória.
Bom, gente, eu vou parar aqui, embora eu esteja amando a leitura, mas já tem 15 minutos de vídeo. Eu vou deixar a página 37, então, pra gente dar continuidade, porque esse capítulo é um pouquinho maior, ainda estamos no capítulo 3, tá? Então eu peço que vocês curtam esse vídeo. Já curtiu? Você já curtiu? Um beijo meu. Se não curtiu, ai, ai, ai. Bora curtir o vídeo, meus amores. Comentem, compartilhem. Gente, vamos convidar pessoas para vir aqui pro canal e vamos lembrar que às vezes, olha só, a gente quer tanto despertar os outros que estão à nossa volta, né? Nossos familiares, nossos amigos, nossos chefes, nossos funcionários. A gente quer tanto que as outras pessoas despertem também. A gente sabe da importância disso para a transição planetária, a gente sabe da importância disso para a psicosfera do planeta, para a transição da humanidade, para que a humanidade possa ir da terceira para a quinta dimensão. Só que às vezes um movimento tão simples como indicar um youtuber, ou um livro, ou um Instagram, ou um programa, né, ou compartilhar um vídeo, é um movimento tão simples que a gente pode fazer de uma forma tão casual, sem precisar ficar ali catequizando a pessoa, doutrinando a pessoa, e aí a pessoa de repente chega, olha um vídeo desses e fala, caramba, que legal, vou ficar por aqui. E aí também vai despertando, descascando a cebola, como a gente fala na terapia floral. Então, meus amores, compartilhem o vídeo. Vocês de repente vão estar tocando uma vida sem nem saber, tá bom? Eu espero vocês então amanhã no próximo vídeo do Leitura Comentada, Pílulas do Despertar, esse mês de novembro, com muitas vidas, muitos mestres. Beijo, beijo. Fui!